E depois outros autores expandem, já também com experiências em laboratórios. E já podemos entrar no Big Five, que é o Não, mais técnico, queria ou só. tem Não, eu antes? queria falar do Jung antes, O Jung. porque, né, o Jung vai, discípulo do Freud, enfim, né, muito genial como Jung era, ele vai desenvolver e ampliar muito isso. Porque o Jung tinha uma percepção muito maior de cultura, contexto, né? Hoje a gente sabe que a personalidade, ela é criada, ela tem fatores genéticos que são muito importantes. Tem a questão do meio, onde você está inserido, né? E tem como você se relaciona com isso e como isso vai ficar fixado em você, né? Então tem muita coisa que envolve, né? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Exatamente, o meio, né? Tudo isso. É, e aí, o Jung, ele tem ele olha para isso de um jeito mais amplo, considerando muito mais cultura, então ele vai estudar outras culturas, outros contextos e tal. E aí ele crava a coisa de que, no geral, a gente tem uma base que é de introversão ou extroversão, né? Então, assim, a gente tem gente que vai ter a sua energia é, da psique ali voltada para fora, né, para as pessoas, para o ambiente e tal, que são os extrovertidos, e vão ter pessoas que têm essa energia voltada para dentro, para os próprios conteúdos internos e tal. A partir disso, ele puxa essa lógica desses dois grandes blocos para como eu vou perceber o mundo e como eu vou julgar o mundo. Então, como eu percebo o mundo, eu posso perceber o mundo. Eu acho que ele fala pela intuição e pela sensação. E como eu julgo o mundo, eu posso julgar pelo sentimento ou pelo pensamento. Então, esses fatores é que depois, esses 6 fatores que ele coloca ali, vão ser base para teorias milhares da personalidade. Mas quem estudou, percebeu, categorizou foi o Jung, tá? E falando nesses dois, um dos primeiros a olhar nisso como mais uma categoria mais ampla, né? Talvez eu vou dizer o nome, talvez eu vou errar quem foi o primeiro, então eu não vou falar o nome dele, porque eu acho que foi o Alport que foi o primeiro a olhar, mas agora eu não tenho Alport. certeza. Foi o Alport, que bom, então tá certo. Não precisa editar, isso vai, na verdade, que é sem ter a certeza, mesmo que agora temos a certeza. O jeito que ele pensou é uma coisa que é muito legal de pensar. Ele identificou que se existe algo para descrever o ser humano, vai estar no dicionário, a gente já pensou numa palavra. E o que o homem fez? Ele pegou o dicionário e ele começou a olhar os adjetivos. E ele começou a mapear tudo. E 18 ele. mil. Ele começou 18 com mil. 18 mil 18 mil. palavras. Meu Deus, Alport, não tinha nada pra fazer, querido. Quem. O GPT hoje resolveria isso assim, ó. Ele lá, não, ó, palavra por palavra. E aí o que acontece é, uma descrição, por exemplo, ser extrovertido, tem 500 palavras para descrever alguém extrovertido. Ele começou a agrupar as 18 mil aqui, extroversão, é um grupo de 500, não sei o que, é um grupo de outro, não sei quanto. E aí chegou a mais ou menos 140 e isso foi diminuindo, mesmo assim era um monte. E Nossa aí isso foi senhora. diminuindo, e até se a gente pensa no Jung, ele já vinha com dois ali, né? Que faz parte do que foi estudado depois por outras pessoas. Mas isso é muito legal também de pensar de como precisou um homem pegar um dicionário do método dele, né? Criar um próprio método que não existia ainda, e nem se pensava dessa maneira. E ele criou desse jeito, e aí outras pessoas vieram e falaram: Não, mas você tá louco, cara? Por que você tá fazendo isso dessa maneira? E começaram a pensar de outras maneiras. Que é tipo, você pensar, pegar um dicionário para fazer isso é muito trabalho. E como é legal de ver isso, como é a parte da ciência, né? Não só a ciência, o aprendizado. Você aprende uma coisa, e aí depois vem outra pessoa, pega aquilo que aprendeu e amplia aquilo de uma forma muito melhor. Ou de uma forma mais simples, né? Não só de uma forma melhor. E aí, E o lance do método mesmo, né? De criar o método, enfim. sim, exato. E aí, entrando aqui no que é utilizado hoje, o Big Five,
que é um modelo que categoriza esses 18 mil, que foi diminuindo e agrupando entre ter mais positivo e mais negativo. E isso entra as 5 categorias, são abertura à experiência, Conscienciosidade, Obrigado. conscienciosidade, Extroversão, amabilidade e neuroticismo, que é uma resumo de Ocean, a palavra O-C-E-A-N. E engloba essa parte dentro, né? Então, isso eu acho muito legal de pensar na extroversão, como era eu, um ser humano que fui tímido minha vida toda. Minha vida toda não, né? Que é minha vida toda. Fui tímido a maior parte da minha adolescência e começo da vida adulta. E achava que eu era uma pessoa completamente introvertida. E na verdade não era. Eu era uma pessoa extrovertida, recatada, do lar e não sabia que tinha essa extroversão dentro de mim. E como é essa parte do exemplo da extroversão, né? De como é. Não existe alguém que é completamente extrovertido e alguém que é completamente introvertido. E como diferentes ambientes também fazem a gente ficar mais introvertido ou mais extrovertido. Por exemplo, em ambientes em que eu estava com a minha mãe, eu ficava mais introvertido. Em ambientes em que eu estava sozinho, eu ficava mais extrovertido. E isso é muito legal de pensar porque até esse sentimento que eu vinha na minha cabeça era, eu não sabia que existia essa diferença, que você podia ser mais uma coisa no ambiente, menos uma coisa em outro ambiente. E é muito legal de entender isso. E de entender como não é, vamos dizer, uma escala de 0 a 100, aonde você varia ali em porcentagem, mais 30% mais extrovertido ou menos extrovertido e tudo mais. E isso classifica em todas as outras coisas. E eu acho isso muito interessante de como a gente é tanta coisa. E eu lembro de mim, o que eu me classificava era, eu era introvertido. E porque eu era introvertido, eu me comportava de certa maneira e achava que eu era assim. E aí eu tinha vergonha de falar com as pessoas e eu simplificava porque eu era introvertido. E não era por causa disso, era por causa de trocentas outras coisas. Mas aprender sobre extroversão e introversão, para mim, na verdade, foi algo negativo. Porque eu aprendi errado, aprendi que ser introvertido você é tímido, ou ser tímido você é introvertido, e vivi a vida dessa maneira. O que hoje eu penso, que merda que eu vivi a vida assim, porque eu não sabia mais. E agora você, ouvinte que está ouvindo esse episódio, talvez saiba mais do que você sabia alguns minutos atrás. E isso é muito maravilhoso. porque se a gente for pensar, né, na base do que é uma coisa, do que é outra, do que é introversão, do que é extroversão, é para onde a minha energia está direcionada, né? Então, de alguma maneira também é como eu me energizo nessas relações, né? Eu perco muita energia nisso, eu ganho muita energia e tal. Então, você pode ter uma pessoa que é extrovertida, mas que é tímida. Então, ela vai ter uma vontade de estar ali, de falar e tal, mas se ela tem outras questões, né, que podem impedi-la, mas o desejo está acontecendo. Então, quando ela está em grupo, ela não está lá dentro do mundinho dela, pensando nas próprias histórias e criando. Não, ela tá atenta às pessoas, ela tá com vontade de falar, mas ela não consegue, né? E quando você passa por um processo terapêutico, por isso que fazer um teste de personalidade por si só, eu não acho que é dar conta de tudo, né? Porque, tá, o Bruno entendeu que ele é extrovertido de base, mas ele vinha num contexto social, num ambiente que, né, não deixava esse lado dele acontecer. Então, como que ele vai criar estratégias comportamentais para dar conta disso? Para quando estiver no espaço com mais pessoas, porque ele aprendeu lá que quando ele estava no espaço com mais gente, a mãe dele dominava esse espaço. E ele não tinha que dominar, ficava na dele. Então, como que agora eu vou para esses lugares e eu vou dominar, não é uma boa palavra, porque você não precisa dominar, você ser o centro das atenções, né? Mas como que eu vou ocupar esse espaço também, junto com as outras pessoas? Porque isso é importante para mim, porque isso me faz bem, porque eu me recarrego assim, né?